Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz. Que gostoso estarmos juntos mais uma vez, não é verdade? Louvando a Deus, cantando esses louvores maravilhosos e muitos deles falando da ressurreição do Senhor Jesus. É a nossa mensagem de hoje. A ressurreição de Jesus é a nossa gloriosa esperança. E eu quero compartilhar isso com você nesta noite. Abra sua Bíblia para Lucas, capítulo 24. Vai ser o nosso texto base de estudar hoje à noite. No meu planejamento hoje, seria a última mensagem daquela série de mensagens que estamos estudando. Iríamos falar sobre a ascensão de Jesus, a entronização dele. Mas como nós celebramos uma ceia, aí nós demos um salto. Então, esse vai ser o anticlímax de todo o ministério do Senhor Jesus. E no próximo domingo nós iremos falar sobre a sua ascensão aos céus, tá bom? A gente já tem estudado sobre a vida de Jesus já faz um tempo. Temos aprendido muitas coisas, eu espero que você tenha aprendido muitas coisas. A gente começou lá atrás, no Velho Testamento, quando Deus fez a promessa de que iria enviar o precursor. Ele iria enviar aquele que estaria adiante do Messias. Passaram-se 400 anos de silêncio. O anjo então aparece para um sacerdote dizendo que ele seria o pai, Zacarias, seria o pai de um precursor, de João Batista. Depois esse anjo aparece para Maria, diz que ela vai ser mãe e ela deu à luz, então, como nós cantamos hoje, um menino nasceu. Agora, por favor, lembra de uma coisa, esse menino já cresceu, tá bom? Ele já se tornou adulto. Porque eu recebo mensagens muitas vezes, o pessoal fala assim, olha, que o menino Jesus te abençoe. Não existe menino mais, ele já cresceu, ele já está adulto, ele já morreu na cruz do Calvário. Então lembra disso, tá bom? Como igreja nós precisamos lembrar dessas verdades. O Senhor Jesus, ele cresceu, como nós vimos, uma criança normal, obediente aos seus pais. Temos uma informação, quando ele tinha 12 anos de idade, ele estava lá em Jerusalém, provavelmente para o seu bar mitzvah. Ele ficou para trás, conversando lá com os líderes, eles ficaram perplexos de ver como aquele moleque de 12 anos tinha tanta sabedoria, as respostas que ele fazia, dava, as perguntas que ele fazia. Depois, silêncio. Não temos mais notícias de Jesus, a não ser quando mais ou menos lá pelos 30 anos de idade, ele se apresenta agora para a nação de Israel. Ele é batizado por João Batista, autenticando o ministério desse profeta, dizendo ele realmente é o enviado de Deus. O Senhor Jesus então, ele é ungido com o Santo Espírito, e ele então prega o seu primeiro sermão como Messias, na sua cidade natal. Ele lê o profeta Isaías e diz, hoje se cumpriu essa profecia. Ele foi expulso da cidade, a Bíblia diz que ele não realizou milagres ali em Nazaré, por causa da incredulidade daquele povo. E então ele começa as suas peregrinações, realizando curas, milagres, sinais, como identificação de que ele de fato era o Messias prometido. Finalmente ele entra em Jerusalém, montado num jumentinho, cumprindo a Escritura, toda a população gritando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas isso não pegou bem não, porque então a oposição da liderança se tornou ferrenha, e nós vimos então na semana passada a sua morte, uma morte terrível, uma morte inexplicável, mas ele fez tudo aquilo e suportou tudo aquilo por cada um de nós, porque não tinha outro jeito de nós sermos perdoados dos nossos pecados, se não fosse pela morte do Senhor Jesus Cristo. Hoje, depois da sua morte, nós vamos estudar a sua ressurreição. Agora, algo muito importante, logo depois da morte do Senhor Jesus, ele foi sepultado. Guarda isso no seu coração, porque é muito importante. O Senhor Jesus, ele foi sepultado logo depois da sua morte, e o Novo Testamento enfatiza isso. E essa verdade é extremamente importante. Ele foi sepultado porque existia algumas pessoas na época já ensinando que Jesus não se encarnou, ele não tinha um corpo físico. Os docetistas falavam sobre isso. O verbo dokel, na língua grega, diz que ele parecia que ele tinha um corpo, mas não tinha. Na verdade, era como se fosse um fantasma. Então, o Novo Testamento faz questão
de ensinar isso, que Jesus foi sepultado, porque você não sepulta um fantasma, você precisa sepultar um corpo. Os gnósticos também diziam isso, que Deus, que é Espírito, nunca poderia ter encarnado, porque a matéria não presta. Então os escritores do Novo Testamento fazem questão de dizer isso. Se alguém não afirma que o Verbo se fez carne, se alguém não confessar que Jesus veio em carne, esse é do diabo, esse é do anticristo. Por isso, o sepultamento é tão importante. Agora, lembra que logo depois da morte do Senhor Jesus, lá em Mateus 27, os líderes fariseus, a liderança religiosa foi lá no palácio conversar com Pilatos e pedir uma escolta para guardar o túmulo. Porque eles disseram assim: olha, Pilatos, nós ouvimos esse impostor dizer que depois da sua morte, 3 dias depois, ele iria ressuscitar. Então nos ceda uma escolta para que nós possamos colocar lá na porta do sepulcro, porque se os discípulos vierem roubar o corpo dele e falarem que ele ressuscitou, este embuste será pior do que o primeiro. E aí então, Pilatos deu a eles uma escolta. Essa escolta era formada por mais ou menos 30 soldados romanos. E você precisa entender isso, que é muito importante, porque um soldado romano em serviço, ele tinha que defender aquilo que estava aos seus cuidados com a sua própria vida. E se ele falhasse, ele perdia a vida dele. Quero dar um exemplo. Lembra lá no livro de Atos, Pedro estava preso. A igreja estava orando em favor dele. E de repente, um anjo aparece na cadeia. As suas prisões caem, as suas algemas caem. O anjo abre a porta e eles passam pé por cima dos soldados. Eles nem viram. Chegaram no portão principal, automaticamente o portão abriu, Pedro caiu em si e foi para casa. No outro dia, os soldados viram a prisão toda certinha, bonitinha, com os cadeados, tudo, e a liderança mandou chamar Pedro. E eles procuraram dentro da cadeia e Pedro não estava. Eles interrogaram os guardas e a Bíblia diz que eles foram justiçados. O que significa isso? Eles perderam a cabeça. Então essa escolta montava serviço, como nós montamos serviço no quartel. São 6 soldados por 4 horas, 24 horas por dia. Homens extremamente treinados para defender aquele túmulo. E a verdade é que Jesus não era qualquer pessoa. Ele não era como um comum homem que era costumeiramente matado pelo Império Romano. O Senhor Jesus é o Filho de Deus e a morte não podia detê-lo, não podia segurá-lo. A Bíblia nos ensina, meus queridos, que há um movimento muito interessante na vida de Jesus. Você precisa perceber isso. Coloca a sua mão direita aqui comigo, para você entender esse movimento que é maravilhoso, e isso vai acontecer conosco. O Senhor Jesus estava na glória. Então você vai fazer uma base aí, porque Ele está lá na glória. Ele está sendo adorado pelos anjos. Mas o que acontece? O Verbo se fez carne. E a Bíblia diz que isso é a humilhação dele. A sua humilhação foi a encarnação, o nascimento, a sua vida numa pobreza danada, sendo insultado pelas pessoas, sendo criticado pelas pessoas. A sua humilhação foi ao clímax na sua morte, foi o fundo do poço. Mas de repente o seu corpo é preservado e começa um movimento ascendente. E hoje então ele está na glória. Então esses 2 movimentos, humilhação e exaltação, caracterizam a vida do nosso Salvador. Filipenses fala sobre isso. Que nós, como cristãos, precisamos ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque Ele, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, mas se esvaziou da sua glória. Ele deixou o céu e Ele se humilhou e se tornou servo, como um de nós. E Ele foi obediente ao Pai e obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, como nós cantamos hoje à noite, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças a Deus que nós não vamos ajoelhar, nós não vamos ser obrigados a confessar isso, porque nós já o fazemos, porque nós fomos salvos pela graça de Deus. Então esse movimento é maravilhoso, e algo tremendo aconteceu, que você também precisa saber. Naquela época, quando o Império Romano matava, crucificado os rebeldes, os assassinos, os bandidos, o corpo dessas pessoas, o corpo dessas vítimas era descartado. Muitos deles nem tinham família. E esses corpos eram jogados num lugar chamado Guena. Vocês já ouviram falar essa palavra? Guena. Algumas vezes no Novo Testamento essa palavra é traduzida por inferno. Se há um lugar onde o judeu nunca queria ir, era nesse lixão chamado Guena. Porque ali corpos eram descartados. Os bichos ficavam naqueles corpos em putrefação, comendo diariamente esses corpos. Não só corpos humanos, mas corpos de animais eram jogados. E fogo era ateado ali, e continuamente o fogo queimava, e continuamente os bichos comiam os corpos. Olha que figura maravilhosa que Jesus usou para descrever como é o inferno. Onde ele diz que o fogo não se apaga e o verme não morre. Jesus não foi para lá. Se a gente pode ver uma transição da humilhação para a exaltação, está no fato de que Deus preservou o corpo do seu filho. A Bíblia fala sobre isso, sabia? Que nenhum dos seus ossos será quebrado. E Deus preservou isso. Nenhum osso de Jesus foi quebrado. Ele entregou sua vida na cruz quando ele terminou de realizar a obra. Quando ele gritou ao Pai: está consumado, está pronta a obra que eu vim para realizar. Dito isso, ele se rendeu nas mãos do Pai. Ele rendeu o seu espírito. Ele morreu. A Escritura diz que esse corpo de Jesus foi enterrado por aquele homem, José de Arimateia. Ele envolveu Jesus em panos de linho. Ele teve um sepultamento de uma pessoa rica. Ele foi guardado ali no túmulo. Agora, veja comigo. Lucas 24 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. A ressurreição do Senhor Jesus não tem como base o túmulo vazio. Vocês entenderam isso? A ressurreição do Senhor Jesus não está baseada no fato de que o túmulo está vazio. Talvez essas mulheres pudessem ter pensado: uai, roubaram o corpo de Jesus. Será que Pedro, né? Porque Pedro ele era muito expansivo, assim, muito de supetão. Será que o Pedrão veio aqui de noite e enfrentou aquela escolta romana e roubou o corpo de Jesus? Era uma possibilidade. Essa foi uma possibilidade que foi divulgada na época. Roubaram o corpo dele. Uma outra possibilidade, talvez você nunca tenha ouvido, mas existem teólogos que defendem isso, existem pessoas que defendem isso, é que Jesus de fato não morreu. Ele era um homem muito forte. Pega o velhinho aqui, seu Alcides. Imagina o seu Alcides quando ele tinha lá seus 30 anos de idade, 35. Esse homem ia no Ceasa, correndo atrás dos sacos de batata, jogava nas costas, levava para sua perua caixa de tomate. O homem era forte, mas ele está com quase 80 anos e continua fazendo a mesma coisa. Agora imagina Jesus. Ele era um carpinteiro, um homem que está acostumado a carregar peso, muito forte. As andanças dele caracterizam isso. E esse pessoal diz o seguinte: na verdade, Jesus não morreu. O sofrimento dele foi tão grande que quando eles o crucificaram, a dor foi tão excruciante que ele desmaiou. E as pessoas pensaram que ele tinha morrido. Cometeram um equívoco.
E então, quando tiraram ele do madeiro, José de Arimateia preparou seu corpo, envolveu ele naquele linho, com as especiarias, e o colocou no túmulo e fechou a porta. Aquele arzinho fresquinho lá de dentro, porque o túmulo era cavado numa rocha. Jesus recobrou o seu alento, e como ele era um cabra muito forte, ele arredou a pedra do sepulcro e cascou fora. Casou com Maria Madalena e tem uma renca de filho por aí. É muita imaginação, não é? É muita imaginação. Meus queridos, a fé cristã, ela está pautada não simplesmente no túmulo vazio. O túmulo vazio é importante? É. Mas você e eu temos a nossa fé pautada no testemunho daqueles que viram, que ouviram e que pegaram. Olha o que acontece no texto seguinte. De repente, as mulheres estão ali preocupadas, perplexas. O que aconteceu? De repente, no versículo 4, parte B, 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Esses 2 homens são 2 anjos, pela descrição que Lucas faz, e essas mulheres deram testemunho disso depois também. E versículo 5 diz, eles colocaram-se ao lado delas, e elas ficaram amedrontadas. A reação delas caracteriza que esses 2 homens, esses 2 seres, não são homens comuns. As mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Veja, é muito importante isso aqui. As mulheres, elas voltaram correndo lá para casa, para dar testemunho do que elas acabaram de ver. Mas mulher não tem credibilidade. Nessa época aqui. Mulher podia ir num tribunal, ela podia ter visto um assassinato, e ela poderia dizer para o juiz: olha, eu vi esse camarada aqui que está com camisa amarela, com faca na mão, eu vi ele matar. O advogado simplesmente falava assim: senhor juiz, é uma mulher. Ela estava descartada. Mulheres não tinham credibilidade. Por isso eu acho interessante como Deus é maravilhoso. Se essa história fosse arranjada, como muitas pessoas falam, meus queridos, jamais eles colocariam essas mulheres como as primeiras que ouviram a mensagem dos anjos, para dar testemunho para os outros. Eles iriam colocar que foi Pedro, ou que foi João, ou que foi qualquer outro homem, mas nunca mulheres. Por isso eles não acreditaram. Olha comigo. É necessário que, versículo 7, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens. Os anjos estão relembrando o que Jesus falou para elas. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens, pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. As que contaram estas coisas, os apóstolos, foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram. Não é incrível? Eles não acreditaram. Mas eu quero pegar as 3 declarações desse primeiro sermão angelical aqui. O que os anjos falam? Em primeiro lugar, ele não está aqui. Isso é tremendo para nós. Porque nós temos uma convicção de que o nosso Jesus, o seu corpo, não está mais lá. Ou não está mais lá, como nós vemos muitas vezes nos crucifixos. Aquele semblante triste. Essa não é a visão que nós temos mais de Jesus. A visão que nós temos do Senhor Jesus é dele ressurreto dentre os mortos. E é isso que os anjos estão proclamando aqui, estão declarando. Ele não está aqui. Segundo, ele ressuscitou. Agora, e tem uma outra verdade importante que você precisa entender. Ressuscitar. A Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os
mortos. Primogênito significa o primeiro fruto. E nós dizemos assim, mas para aí, como que Jesus pode ser o primogênito se outros ressuscitaram antes dele? Você se lembra de algum? Talvez o mais importante, Lázaro. O filho daquela mulher lá de Naim, que estava num cortejo na rua. Aquela menina que chamaram Jesus para ir lá visitá-la, e Jesus entrou no quarto e disse, Talita, cumi. Mas olha, em nenhum desses textos você vai ver os escritores bíblicos dizerem que Jesus ressuscitou essas pessoas. Você vai ver um título em negrito. Esse título em negrito não é palavra de Deus. Esse título em negrito que está na sua Bíblia é o tradutor ou o editor é quem colocou esse título. O que aconteceu com Lázaro, o que aconteceu com esse filho da mulher de Naim, com Talita, cumi, foi que Deus deu a elas a graça. Deus deu a eles a graça de voltarem a viver por mais um tempo. Então eles não foram ressuscitados na mesma natureza que Jesus. Eles ganharam a graça de viver alguns anos a mais. Algum tempo depois, Lázaro ficou mais velho e morreu. Algum tempo depois, o filho daquela mulher morreu também. Algum tempo depois, essa menina, Talita cumi, ela morreu também. Então, quando o anjo está dizendo, olha, ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele está dizendo que Jesus é o primogênito de uma espécie, de uma classe de pessoas. Ele foi o único que ressuscitou daquela espécie, com aquele corpo glorificado. Jesus nunca mais morreu. O seu corpo não simplesmente voltou a viver, o seu corpo foi transformado, o seu corpo foi glorificado, o seu corpo foi apresentado de uma maneira imarcessível, que não murcha, que não fica velho, que não fica cansado, incorruptível, que nunca vai acabar. É isso que nós precisamos entender como ressurreição de Jesus. É essa a nossa grande esperança. A nossa esperança não é voltar a viver. A nossa esperança é ressuscitar dentre os mortos. É ter um corpo como o corpo do Senhor Jesus. Por isso, a terceira declaração desses anjos é: lembrem-se do que ele ensinou para vocês. Meus queridos, como nós somos iguais aos apóstolos e os discípulos do primeiro século, não é verdade? Como nós esquecemos das coisas. Quando uma circunstância difícil aparece diante de nós. Quando alguém nos liga e dá uma má notícia. O que nós fazemos? Nós reagimos, choramos, desesperamos, ficamos sem norte na nossa vida. Mas sabe o que nós precisamos fazer quando recebemos uma notícia, quando estamos diante de uma circunstância difícil, de uma adversidade, de um problema, seja o que for? Em primeiro lugar, nós precisamos trazer à nossa memória as grandes promessas de Deus. Foi isso que o anjo está puxando a orelha das mulheres. Lembrem-se do que ele falou para vocês. Será que nós fazemos isso? Fazemos. Lembrem-se. Lembrem-se do que ele falou para vocês. Segundo lugar, confie nisso. Você não se diz cristão? Você não diz que confia na palavra de Deus? Você não diz que crê que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Então lembre-se do que ele prometeu, confie e descanse. Deus não está pedindo para você entender, está pedindo para você confiar, descansar, porque ele tem tudo sob controle. E então, tem uma narrativa interessante que nós já vimos outra vez, que é daqueles dois que estão voltando para sua casa naquele dia. A caminho de Emaús, esses dois discípulos estão de cabeça baixa, tristes, abatidos, porque lembra, eles apostaram todas as fichas deles em Jesus. Eles confiaram que Jesus era o Messias, eles abandonaram tudo para segui-lo. Eles disseram agora, sim, de fato, esse é o Messias. Mas agora eles estão derrotados, eles estão tristes. Eu quero chamar a sua atenção para algo que eu aprendi que é muito importante. Evite julgar pessoas que passaram por traumas.
Evite julgar pessoas que passaram por grandes frustrações. Esses discípulos, eles passaram por uma grande frustração, porque a expectativa deles está aqui em cima. Eles apostaram todas as fichas. Olha comigo lá no versículo 21. Quando eles estão voltando para casa, tristes, cabisbaixos, um andarilho se coloca no meio deles e começa a perguntar para eles: o que vocês estão conversando? E eles falam: a gente pensava que Jesus era tal. E lá no versículo 21 diz assim: E nós esperávamos que Ele ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Olha só, versículo 22, é verdade, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Veja, o corpo não é a base para a nossa fé. Alguém poderia ter roubado esse corpo, mas veja como é interessante. Eles dizendo: olha, essas mulheres falaram, mas mulher, né, gente? Como é que a gente vai acreditar no testemunho das mulheres? E não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. Também a gente não acredita nisso não, mas elas falaram. Que disseram: está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Até aqui está tudo em suspense. Não tem como. Então lembra disso que eu estou falando. Atrás de toda frustração vai produzir uma raiva nas pessoas. Pessoas que têm raiva, elas geralmente estão machucadas por causa dessa frustração. Quando as expectativas são quebradas, aparece a dor, aparece a frustração, a tristeza. Então nasce muitas vezes o ódio. E a gente fala assim: não, mas como que essa pessoa, agora que eu conheço essa pessoa, não, calma, baixa a bola. Porque provavelmente nós iríamos reagir da mesma maneira. Porque quando somos frustrados, nós ficamos machucados. E quando nós ficamos machucados, nós queremos reagir, porque nós esquecemos do que Deus tem falado, nós esquecemos de confiar no que Ele tem falado, e nós esquecemos de descansar nas suas promessas. Mas aí então Jesus, a partir do versículo 25, começa a conversar com eles, e chama a atenção deles. Quando chega lá no bairro em que eles moravam, Jesus faz menção, né, no caso aqui o andarilho, porque ele ainda não é conhecido. E eles chamam Jesus para entrar com ele. E veja comigo lá nos versículos 30. Jesus sentou-se à mesa, foi servida a refeição da tarde lá para ele. Diz o texto: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Prestou atenção? Jesus pegou o pão. Jesus está aqui ressurreto. A frustração, tristeza, muitas vezes faz com que os nossos olhos fiquem cegos. Jesus caminhou com eles, conversou com eles e eles não reconheceram Jesus. Mas diz o texto bíblico que quando Jesus tomou o pão, e quando Jesus partiu o pão, e quando Jesus orou, o que diz a Bíblia? Então, versículo 31, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E Jesus desapareceu, da presença deles. Quando eu meditei nisso, eu fiquei pensando o seguinte: como que eles reconheceram Jesus? Primeiro, pelo jeito de Jesus partir o pão. Segundo lugar, quando Jesus pegou o pão, ele deve ter olhado para os céus e deu graças. Isso me faz crer o seguinte, que quando nós formos levados à ressurreição, nós não deixaremos de ser quem somos. Você tem o seu jeitão, e você vai ser reconhecido com o seu jeitão. Você não vai sofrer uma transformação tal que ninguém vai conhecer você. Você vai ser você, com o seu jeito, com os seus maneirismos. É por isso que eu creio, meus irmãos, que nós somos chamados para a santificação,
Porque a Bíblia diz que durante muitos anos da nossa vida incrédula, nós trouxemos a imagem de Adão. Nós trouxemos a imagem de um comportamento, de um pensamento, de uma vida pecaminosa. Nós tivemos marcas do pecado. Mas então nós cremos em Jesus, fomos justificados e Deus nos deu então uma nova vida. E a Bíblia diz, então agora, você precisa trazer a imagem de Jesus na sua vida. Esse é o grande desafio que nós temos. De deixar que o Espírito vai moldando aquele jeitão do pecado e transformando aquele jeitão num jeitão que é o nosso jeitão, mas um jeitão santificado para a glória de Deus. Deus ama cada um de nós do jeito que nós somos, porque Ele nos fez dessa maneira, e é dessa maneira que Ele quer ser honrado e glorificado toda a eternidade, com a minha e com a sua vida. Quando você ora, você tem que ser você orando. Quando vocês me veem orando, é o Titão que está orando. Esse Titão que ora é a mesma coisa quando ele está lá em casa conversando com a esposa dele, com os filhos dele, com os irmãos dele. Claro que você faz uma oração, porque você está junto com as pessoas. Mas vocês identificam se eu estou sendo hipócrita ou não. Ó Senhor, hoje eu estou aqui em nome de Jesus. Vocês iriam dizer, o Titão está doido aí. Ele não. Não, meus queridos, ame você do jeito que você é, com suas dificuldades. Não é? A gente é tímido, eu sofro com isso, com a minha timidez. Eu luto com isso, mas eu sou assim. Deus me fez assim para a glória dEle. E você também, você foi feito para a glória dEle. Glorifique a Deus com aquilo que você é. Não queira ser outra pessoa. Agora eu acho incrível no versículo 32, quando Jesus, sumiu da presença deles. Esse é o corpo que nós vamos ter. Um corpo que não estará limitado ao físico, ao tempo, ao espaço. Jesus estava ali sentado com eles e de repente, sumiu da presença deles. E eles dizem assim um para o outro no versículo 32, perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Que maravilha isso! Que aula! Como eu daria tudo para estar ali no caminho com eles, ouvindo dos lábios de Jesus as Escrituras do Velho Testamento, e Jesus falando versículo após versículo, passagem após passagem. Mas eles ainda estavam cegos. Mas quando os seus olhos abriram, a primeira coisa que eles fizeram, eles voltaram correndo para Jerusalém. E diz o texto 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, Pedro. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Oh, meus queridos, como nós precisamos dessa paz, né? Como nós precisamos dessa paz do Senhor Jesus. Aqui está a base da nossa crença na ressurreição. Jesus foi visto. Jesus apareceu para as pessoas, Ele conversou com as pessoas. O livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, ele diz que Jesus apareceu 40 dias para os seus discípulos, conversando com eles, trocando ideias, ensinando, abrindo o entendimento deles. E não foi só para os seus discípulos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, diz que quando Jesus estava sendo assunto ao céu, mais de 500 pessoas estavam ali naquele culto e viram o Senhor Jesus. E Paulo diz lá em 1 Coríntios, a maioria dessas pessoas está viva até hoje. Não até hoje, hoje. Até hoje, quando o apóstolo escreveu a sua carta aos Coríntios. O que ele está dizendo, você pode ir lá na casa dessas pessoas e confirmar com elas, porque elas são testemunhas dessa verdade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, a ressurreição do Senhor Jesus deve mudar nossa maneira de encarar a vida. Se eu e você cremos de fato na ressurreição, por que temer a morte? Os primeiros discípulos enfrentaram leões, enfrentaram a espada de César,
Porque eles confiaram que Jesus estava vivo, porque ele havia ressuscitado dentre os mortos. Eu e você precisamos ter uma maneira diferente, uma perspectiva diferente para encarar os problemas, para enfrentar a morte. Para que ter medo? Para que ter medo de uma enfermidade? Jó, ele passou talvez pelos problemas maiores que um homem pode ter passado. Ele perdeu toda a sua família, tudo aquilo que era caro para ele, da noite para o dia ele perdeu. Perdeu a sua própria saúde, o seu corpo estava todo quase que putrefato de enfermidades, de furúnculos que explodiam. Ele precisava pegar um caco de telha para raspar. Além do mais, a Bíblia diz que 3 amigos vieram visitá-los e jogaram mais peso nas costas de Jó. Cuidado para você não ser um amigo de Jó diante de pessoas que estão sofrendo. Eles chegaram e disseram: você está sofrendo isso é porque tem pecado na sua vida. Você está sofrendo isso é porque você está debaixo de maldição, você não deu dízimo. Começaram a jogar culpa em cima de Jó. E ele tentando se justificar. Mas eu gosto do capítulo 19. Eu gosto do capítulo 19. Porque ele diz assim: uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. E lá no fim, um dia, os meus olhos o verão. Não serão outros olhos, serão os meus olhos. Porque ele vai se levantar sobre essa terra. E os meus olhos o verão. E eu preciso glorificar o nome dele. Não existe ressurreição. Não existe outra esperança maior do que essa, meus queridos. Nós acreditamos que lá no fim, não agora, lá no fim, nós também seremos levantados, seremos ressuscitados, e são os nossos olhos, não outros. Eu serei o que eu serei lá, glorificado, e você será o que você é aqui hoje lá, glorificado, e nós juntos veremos face a face o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar essa mensagem chamando você para ver 3 versículos. Vai para frente aí, sua página na Bíblia, para 2 aos Coríntios. Como que nós precisamos enfrentar essa vida? 2021 as coisas não vão mudar. Se você está achando que muita coisa vai mudar, não vai não. A menos que surja aí uma vacina e consiga imunizar todo mundo. Mas mesmo assim as pessoas estão dizendo que esse vírus está mutando, né? Então essa mutação diz para nós que esse vírus, embora seja muito letal, é como uma gripe que já matou muitas pessoas e continua até hoje matando pessoas. As pessoas hoje morrem de gripe. Por isso que todo ano você vai lá vacinar. Mas você não fica em casa por causa de gripe. Então, se nós somos discípulos, se nós cremos que a nossa vida está nas mãos de Deus, significa que a minha vida, ela só vai ser ceifada quando Deus disser, vai. Fora disso não vai não. Pode ter tranquilidade. Isso não estou dizendo que não vai ter problemas, não estou dizendo que não vai ter lutas. O pastor Bira está com sua família, os 4 convidados lá no Pará. E nossa responsabilidade é orar por eles como irmãos em Cristo. Mas olha comigo, 2 aos Coríntios, capítulo 4. Tem 3 versos que tem a palavra não desanimamos. E eu quero que você guarde isso no seu coração. A primeira delas está aí no versículo 1. Portanto, essa palavra é importante. Portanto, é uma conclusão do pensamento. Portanto, significa tudo aquilo que ele já falou atrás. E o que Paulo está falando atrás, no capítulo 3, é sobre a nova aliança. Ele está dizendo, olha, a velha aliança, que era firmada com pedras, que Moisés deu a lei para vocês, essa caducou. Os cristãos não estão debaixo dessa lei, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Veja lá no versículo 6, ele diz assim, capítulo 3, verso 6, para a gente só pegar uma ideia aqui. Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata. Não é estudar a Bíblia que mata.
O que mata é a antiga aliança. Porque você desobedecia na antiga aliança e você estava debaixo da morte. É isso que Paulo está dizendo. Então ele diz assim, mas o Espírito vivifica. Nós estamos debaixo dessa nova aliança. Então, por causa disso, lá no capítulo 4, portanto, visto que temos este mistério, esse ministério, esse serviço pela misericórdia que nos foi dada, o que está escrito aí? Não desanimamos. O glorioso é esse ministério da nova aliança. Cada um de nós não está debaixo da lei, mas cada um de nós recebeu o Espírito Santo. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, temos um relacionamento muito profundo com Deus, que os judeus nunca tiveram. Por isso nós não desanimamos. Pula comigo lá para o versículo 7. Ele diz assim, mas temos esse tesouro. Que tesouro é esse que ele está falando? É a salvação. Versículo 5 ele diz assim, olha, mas nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça luz, ele está citando Gênesis 1:1, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse tesouro de nós sermos iluminados, salvos e conhecermos a Deus através de Jesus Cristo. Ele diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro. O que é o vaso de barro? É o nosso corpo, é a nossa vida. Nós somos barro. Nós somos um vaso de barro. Tem dentro de si um tesouro inestimável. Por isso ele diz assim, temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os modos, de todos os lados, nós somos pressionados, mas não desanimados. Meus queridos, se você acha que você passa tribulação, lutas, dificuldades, leia o capítulo 11. Não agora, na sua casa. E você vai ver o que Paulo passou. E Paulo está dizendo aqui, eu fui pressionado de todos os lados, mas nunca me deixei desanimar. Sempre olhando para o autor e consumador da minha fé. E por último, versículo 16, ele diz assim, por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Tem uma tradução que diz aí de glória em glória a imagem do Senhor Jesus. Nós temos que ter essa perspectiva. O homem consegue matar o vaso, ele pode quebrar o vaso. E hoje o seu Alcides está com quase 80 anos, ele não é mais aquele moleque de 30 que ia no Ceasa. O seu corpo exteriormente envelheceu, está cansado. Você pode ver o velhinho andando com seu joelhinho doendo, mas interiormente, o seu novo homem está sendo dia a dia renovado à imagem de Jesus Cristo. É promessa da palavra de Deus. Isso acontece com cada um de nós. Agora, por que nós não desanimamos? Por que nós não desanimamos? Por que nós não desanimamos? Qual a razão? Qual a razão de tudo isso? Versículo 14 comigo. Vamos ler o 13 e 14. Porque está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Aqui está a base. Aqui está a nossa grande esperança. Aqui está dizendo, olha, sabe por que a gente não desanima? Sabe por que a gente não tem medo do coronga? Não estou dizendo que ele não existe, não estou dizendo que ele não é letal. Mas está dizendo, olha, nós enfrentamos a vida como a vida é. Porque nós não somos como a maioria que acha que a vida é aqui, e vai acabar ali. Nós acreditamos que a vida verdadeira é a que nós vivemos em Cristo, com a grande promessa de sermos levantados dentre os mortos, para termos um corpo glorificado,
A Bíblia diz que nós seremos transformados e veremos Cristo face a face. Nós não voltaremos a viver, preste atenção nisso. Não é simplesmente um voltar a viver. É algo muito mais profundo. Nós seremos ressuscitados com um corpo perfeito. Nós seremos ressuscitados com um corpo incorruptível. Nós seremos ressuscitados com um corpo imarcessível, um corpo imperecível e um corpo glorificado. E por último, eu prometo acabar. Vai algumas páginas para frente comigo. Eu acho que eu falo muito, mas na verdade eu acho que eu falo pouco, porque eu só tenho um tempo com vocês. E eu gostaria de despejar tantas coisas gostosas que eu estudo, eu aprendo. 1 João capítulo 3, para nós finalizarmos hoje à noite. João capítulo 3, não é o Evangelho, lá na primeira carta dele. João diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu nem Jesus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Queridos, entenda isso. Nós somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que Deus tem preparado para você. Fica tranquilo. Você precisa se lembrar do que Deus tem prometido, você precisa confiar no que Ele tem prometido, e você precisa descansar no que Ele tem prometido. Ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele, Jesus, se manifestar em glória, seremos semelhantes a Ele. Que promessa maravilhosa. Nós aguardamos esse dia com tanta expectativa. Quando a trombeta tocar e somos todos nós chamados para nos reunir nos céus com o Senhor, o nosso noivo. Amém por isso? Você acredita nessa verdade? Então isso aqui é para você, para a gente terminar. Lá no finalzinho do versículo diz assim. No finalzinho do versículo, não, desculpa. 3. Todo aquele que nele, em Jesus, tem esta esperança. Qual é a esperança? Ressurreição dentre os mortos. A promessa de que Deus vai nos ressuscitar assim como Ele ressuscitou o seu Filho. Todo aquele que nele, em Jesus, tem essa esperança, faz o quê? Vive a sua vida do jeito que quer. Cai na gandaia porque acha que aqui se faz, aqui se paga, e o que você faz aqui não tem nada a ver com o que acontece do lado de lá. Todo aquele que é crente em Jesus, que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Essa é a minha vida. Quando eu digo essa é a minha vida, é a nossa vida. Eu e você precisamos viver diariamente com essa expectativa de que nós iremos encontrar com Jesus, e Ele é santo. Se eu tenho essa esperança, eu vou me purificar dia a dia. Vou pedir perdão pelos meus pensamentos que não são pensamentos que agradam a Deus. Vou pedir perdão por sentimentos de raiva, de ira que eu tenho. Vou pedir perdão diariamente na presença de Deus, confessando os meus pecados e dizendo: Deus, me ajuda, transforma esse homem para que eu seja semelhante a Jesus Cristo, porque eu tenho essa esperança. E se eu tenho essa esperança, eu vou purificar, eu vou lavar, santificar a mim mesmo, para eu encontrar com Jesus Cristo. Amém?